Senhor, minhas irmãs, estamos retornando do nosso recesso e iremos pontuar hoje na nossa segunda aula de antropologia bíblica acerca da natureza do homem. Na aula anterior falamos da origem do homem, né? Da onde que veio o ser humano, o sopro da vida. E hoje falaremos da natureza do ser humano. Passaremos por algum conceito, como por exemplo a tricotomia, o que é a tricotomia, e também abordaremos um pouco sobre a dicotomia. Falaremos também da composição humana do ser humano, do que esse homem foi feito, de que pó da terra é esse, né? De que pó da terra, que composição é essa que o ser humano foi criado, foi feito, tá? Então passaremos por alguns conceitos e vamos pedir ao Senhor para que o Senhor nos dê graça e para que nós possamos aí nos aprofundar um pouco mais na sua palavra. Teremos como base principal a palavra de Deus. E também usaremos o livro do nosso querido irmão Myron Pirman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Nós faremos uma oração para dar então início e prosseguimento aos nossos estudos. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar e te honrar por tudo que o Senhor tem feito. Hoje, meu Deus, mais um dia de aula no qual nós iremos nos dedicar a aprender e nos aprofundar um pouco mais dentro da tua palavra. Eu peço ao Senhor que dê graça para a vida desta irmã, dessa irmã que vai assistir esta aula, que vai, Senhor, compartilhar ao mesmo tempo que vai ouvir, que vai, Senhor, ter esse entendimento. Ela também talvez irá compartilhar esse estudo com alguém ou compartilhar aquilo que aprendeu. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que abra a mente, o coração e o entendimento, o intelecto, Senhor, desta irmã, para que ela possa, Senhor, de forma significativa, principalmente para ela mesma, entender e compreender um pouco mais a sua palavra. É o meu pedido nesta noite, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, minhas irmãs? Então vamos iniciar o nosso estudo bíblico, tá bom? A natureza do homem. Eu fiz aqui um apanhado dentro do que nós estamos extraindo da palavra de Deus, e também dos livros que estamos utilizando, em específico, 2 livros que estamos estudando, que são este aqui, Teologia para Pentecostais, do pastor Walter Brunelli, que fala da antropologia bíblica também, e esse aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Myron Pirman. Então, dentro desse apanhado, nós fizemos aqui uma pequena apostila, na qual eu já dispensei aí no grupo para as irmãs já têm aí este material, que está aí acessível para que todas possam ter aí um estudo um pouco mais amplo, com muito mais tranquilidade. Tá bom, minhas irmãs? Então vamos lá. Quando se falamos da natureza do homem, né? O que nós entendemos? Nós vamos compreender, e a compreensão bíblica acerca da natureza do homem, ela é extremamente fundamental para a teologia cristã. E para quê? Para também fundamentar a fé cristã. Então, dentro da perspectiva do que nós acreditamos, à luz da palavra de Deus, e numa perspectiva pentecostal, né? Nós compreendemos que o homem, ele é visto, minhas irmãs, ele é visto como criação especial de Deus. Especial por quê? Porque é dotado de dignidade, propósito e capacidade, né, de relacionamento espiritual. Então, esse estudo que nós veremos aqui hoje, ele tem como objetivo apresentar uma visão um pouco mais sistemática da natureza humana à luz das escrituras sagradas, partindo, claro, dentro de um pressuposto de uma teologia bíblica pentecostal. Tá bom, minhas irmãs? Então vamos lá. O homem teve a sua origem em Deus, nós vimos isso na aula anterior, antes do recesso, e agora falaremos da natureza do homem, tá? Quando falamos do homem, nunca se esqueça, minhas irmãs, quando se fala homem, também se fala da mulher, tá certo? E vamos lá. A criação do homem segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus. Quando a gente abre a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e versículo 26, olha lá o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 e versículo 26, a palavra do Senhor vai nos descrever e nos dizer assim: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso está lá em Gênesis capítulo 1
e versículo 26, tá? O livro de Gênesis declara que o homem foi criado por um ato direto e intencional de Deus, tá? Então o ser humano não foi um acidente, foi criado por Deus de forma intencional. Bom, diferentemente do restante da criação, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, que é o nome que teologicamente é chamado Imago Dei, né? Que lhe confere um valor intrínseco, né? Racionalidade, moralidade, espiritualidade. E lembra, irmãs, que na aula passada, inclusive esse vídeo está aqui também no nosso canal, e vocês partilharam desta aula. Na aula passada, nós falamos acerca da Imago Dei. O que é essa imagem e semelhança? Não é sobre nariz, não é sobre orelha, sobre boca, né, sobre olhos, no sentido físico, mas é esse sentido intrínseco mesmo, o valor que confere esse valor intrínseco do ser humano, a sua racionalidade, a sua moralidade, a sua espiritualidade. E aí tem um autor chamado Stanley Horton, né, que ele diz que essa imagem não é física, mas espiritual, moral e relacional, refletindo a capacidade humana de se relacionar com Deus. E isso é uma frase aí desse autor chamado Stanley, né? Stanley Horton. Bom, aí, acerca da natureza do ser humano, do homem, a gente vê lá o fôlego da vida. A gente viu isso também na aula passada. Em Gênesis 2, capítulo 7, a Bíblia descreve: e formou o Senhor Deus do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então aí o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Bom, aqui a gente vê claramente nesse versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, né? A união de dois elementos, né, na natureza humana, na formação do ser humano. E qual é essa união desses dois elementos? O corpo, né, que é a parte material do ser humano, o corpo, e vemos também a parte imaterial, a vida procedente de Deus, né, formando então um ser completo. Então, nesse versículo, que é o versículo chave também aqui do capítulo 2, versículo 7, né, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, nós vemos aí então a união dos dois elementos, do material e do espiritual, como parte aí da natureza humana, da natureza do homem, né? Quando eu falo homem, falo da mulher também. Vamos lá então. A constituição do homem, o corpo, a alma e o espírito. Dentro de uma visão tricotômica, a antropologia pentecostal clássica defende que o homem é constituído por três partes distintas: o corpo, a alma e o espírito. O corpo é a dimensão física pela qual o homem se relaciona com o mundo material à sua volta, né? Conforme vocês estão me vendo aqui, né? Conforme eu estou pegando aqui nessa Bíblia, é a parte material, é o corpo, né? Aonde você nos vê, você nos enxerga, você se enxerga, vê o seu físico refletido no espelho, né? Então é a dimensão física. A alma é a sede da mente, das emoções, das vontades, né? E o espírito, a dimensão que permite a comunhão com Deus, que permite a comunhão com Deus. Olha lá, essa compreensão, ela encontra apoio em alguns textos bíblicos que é importante nós citarmos aqui e fazermos essa leitura, como por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, olha lá, se você por favor puder abrir sua Bíblia, é muito bom, né, para a gente acompanhar a luz da palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, e o versículo de número 3, olha o que diz capítulo 5, versículo de número 23. Diz assim, olha: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande base
bíblica falando acerca da tricotomia, dessa parte, tanto da parte material e da parte espiritual aí do ser humano. Existe algo chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E a Declaração de Fé das Assembleias de Deus afirma claramente essa constituição tripartida do ser humano. Por que tripartida? Porque o corpo é um, a alma é outro e o espírito é outro. Mas importante essa questão tripartida para lembrarmos que nós, irmãos, você está me vendo aqui dando essa aula. Então, nós, seres humanos, eu, Priscila, sou feita por Deus, fui criada por Deus, e eu sou feita não só de corpo, e não só de alma, e nem só de espírito, mas de corpo, alma e espírito. Você também, tá? Agora, embora distintos, né? O corpo é uma coisa, o espírito é uma coisa e a alma é outra coisa. Então, assim, pra gente entender, são uma pessoa tem 3 partes, né? Em sua vida: corpo, alma e espírito. É uma pessoa, certo? Uma pessoa com 3 partes em sua vida: corpo, alma e espírito. Mas embora distintos, corpo, alma e espírito não operam de forma independente. Por exemplo, vou fazer uma graça aqui, tá, irmãs? O meu corpo fala pro meu espírito: fica aí que eu vou ali fazer alguma coisa, e você, alma, você, corpo, fica aqui, tá? Não opera assim. Ou então, o meu espírito olha para minha alma e pro meu corpo e fala assim: olha, eu vou ali dar uma volta e daqui a pouco eu venho. Não. Embora corpo, alma e espírito são parte tripartida, distintas, porém, entretanto, a alma, o corpo e o espírito não operam de forma independente. Um homem chamado Eurico Bergsten ensina que essas dimensões formam uma unidade integral do ser humano. Afetada tanto pelo pecado quanto pela redenção em Cristo. Tá certo? Continuando, minhas irmãs, mas eu quero que você pare, que você reflita, que você pense. Se você não conseguiu me entender, volte um pouquinho aí o seu vídeo para que você ouça de novo. Lembrando que todos os sábados, minhas irmãs, às 8 da manhã, nós estamos em sala de aula em tempo real, aonde tiramos todas as dúvidas, tudo bem? Continuando, minhas irmãs, a imagem de Deus no homem, Imago Dei, que é o que a gente já falou aqui, né? A imagem de Deus no homem envolve capacidade moral, de discernir, né? De ter o discernimento do bem e do mal, racionalidade e criatividade, capacidade de relacionamento com Deus e com o próximo. Bom, autoridade também delegada sobre a criação. Então, essa é a parte da Imago Dei, da imagem de Deus no homem. E mesmo após a queda, essa imagem não foi destruída. Viu, irmãs? É importante falar isso, porque tem gente que pensa que após a queda essa imagem foi destruída. Não, ela não foi destruída, ela foi corrompida. Estar corrompida é uma coisa, estar destruída é outra. Ela não foi destruída, ela foi corrompida pelo pecado, conforme o que nos diz a palavra de Deus lá em Gênesis. Olha lá, irmãs. Gênesis, capítulo de número 9. Vamos ler. Gênesis 9. E o versículo de número 6, que diz assim, olha: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. E Tiago também, né? Tiago, capítulo 3, e o versículo 9. Tiago 3 e 9, diz assim, olha... Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Então, nós somos as semelhanças de Deus, tá certo? Então, o pecado, ele fez o quê? Ele destruiu essa imagem? Não. Ele corrompeu essa imagem, né? Essa pureza, essa imagem e semelhança que o ser humano tem de Deus. Ela ficou corrompida, tá? Mas aí,
vamos dar seguimento para que a gente possa compreender melhor. Graças a Deus, ao nosso Pai, Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo, conforme diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, quando Ele dá o seu Filho, nós temos essa oportunidade de sermos resgatados de novo, reconciliados de novo com Ele. Né? E que essa imagem e semelhança que foi corrompida pelo pecado, ela agora, através do Espírito Santo, e a gente vai aprender isso nas próximas matérias, inclusive na matéria de soteriologia, o Senhor Jesus, né, justifica, porque existem os aspectos da salvação. Então tem a justificação, tem a regeneração, tem a santificação progressiva, tem a glorificação, que é o último estágio. Nós não estamos nele ainda, nós estamos no estágio da santificação progressiva. Mas quando o pecador aceita Jesus, ele reconhece Jesus como Salvador, Jesus o justifica. E aí entra a obra da regeneração do Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem regenera de novo essa imagem e semelhança, né? Através também da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é impossível alguém ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus se também não for por Cristo alcançado, pela graça, se não receber essa graça, né? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é o caminho, e quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo, ele começa então essa obra da regeneração, e essa imagem que foi corrompida, não destruída, mas foi corrompida, ela começa a ser regenerada, tá certo? Então vamos lá. A queda e os seus efeitos na natureza humana. Lembra-se que nós estamos falando da natureza humana. Então, falando da natureza humana, com o pecado, essa natureza, ela recebeu alguns efeitos, e efeitos muito ruins, efeitos maus, efeitos tenebrosos, né? Então a queda trouxe esses efeitos. E falando em primórdio, a corrupção do pecado, né? Com a entrada do pecado, conforme Gênesis capítulo de número 3, toda a natureza humana foi afetada. Então, o que aconteceu conforme o pecado entrou na humanidade? Primeira coisa, o corpo do ser humano tornou-se sujeito à morte. Minhas irmãs, Jesus não criou ninguém para morrer. Nós não fomos criadas para a morte. Nós não fomos criadas para morrer. Mas por conta da corrupção do pecado, abriu-se esse portal e a humanidade passou a experimentar as fortalezas da morte, né? E estamos sujeitos à morte, né? Outro ponto, a alma foi afetada pelas emoções e pelas vontades, né? Porque na alma, no psique, né, que está ali a sede das emoções, das vontades, né? Outro ponto, o espírito tornou-se separado de Deus. O espírito tornou-se separado de Deus. Olha lá. Mas essa separação espiritual, ela pode ser restaurada, e é o que aconteceu contigo, minha irmã. É o que aconteceu comigo e o que vai acontecer com aqueles que se entregarem a Cristo e aceitarem a Cristo como Salvador, conforme o que diz a palavra de Deus em João capítulo 3. Vamos ler? Porque essa separação espiritual por causa do pecado, ela é restaurada por meio do novo nascimento. João capítulo de número 3, olha lá, quero ler com vocês. João capítulo de número 3, João capítulo 3, e o versículo 5 e versículo 6. 3 de João, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Diz assim, ó: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha lá. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, à luz da Bíblia, da palavra de Deus, né? Essa separação por meio do pecado, ela é restaurada por meio do novo nascimento, através de Cristo, do pecador reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma, e assim ser de novo restaurado, né? Ter a sua vida, a sua parte espiritual, sua vida espiritual restaurada pelo Senhor.
Vamos lá. Agora, qual é o estado do ser humano, o estado do homem sem Cristo? Qual é o estado do ser humano sem Cristo? O homem natural, ele é descrito como espiritualmente morto em delitos e em pecado. E não sou eu que estou dizendo isso, mas está muito claro para a gente, na palavra de Deus, quando a gente abre a nossa Bíblia, minhas irmãs, lá em Efésios, se você puder, por favor, acompanhar, no capítulo 2 e no versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o homem natural, ele é descrito como um homem espiritualmente morto em delitos e em pecado. E ele é incapaz de restaurar a si mesmo. Isso mesmo. O ser humano não tem a capacidade de se restaurar, de se regenerar a si mesmo, tá certo? Então, dentro da natureza humana, quando falamos dessa natureza, nós falamos também acerca dessa corrupção, que o pecado, esse elemento ruim, prejudicou, né, a imagem e semelhança, mas ao mesmo tempo, nós estamos aqui mostrando que o homem espiritualmente, depois da queda, ficou morto. Ou quando eu falo homem, falo mulher, mas ele é capaz de ser de novo vivificado. Mas por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Agora vamos continuar. A redenção e a restauração integral do homem é através do novo nascimento, conforme nós já lemos aqui em João, né? No capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Na salvação, o espírito humano é vivificado pelo Espírito Santo. Então, preste atenção. Quando a gente fala dentro da tricotomia, da parte imaterial do ser humano, que o ser humano tem o espírito, tem alma, esse espírito não é o Espírito Santo, irmãs. É o espírito do homem, que liga este homem a Deus. É o espírito do homem, que também é diferente da alma. Agora, o Espírito Santo, que é Deus, né? Ele, ali dentro do aspecto da salvação, ele vai, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, é ele que vai vivificar e restaurar essa comunhão desse espírito do homem com Deus. Entendeu? Dessa parte imaterial do homem, do espírito do homem com Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo, tá? Dentro da regeneração, dentro dessa obra salvífica. Aí acontece o quê? Há uma restauração, há uma comunhão e uma santificação integral. Santificação integral. E a santificação, segundo a doutrina da palavra de Deus, ela envolve todo ser humano. Todo ser humano, conforme está escrito aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 23, que diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, né? 4:23, ou seja, e vos renoveis no espírito da vossa mente, ou no vosso sentido, na vossa mente. Então, é uma santificação que envolve todo ser humano, tá? Todo ser humano. E aí vem, então, a glorificação, que é futura, né? Que é quando nós receberemos da parte de Deus um corpo incorruptível, conforme 1 Coríntios capítulo 15, quando nós seremos plenamente restaurados. Então, nós não estamos na matéria de soteriologia, mas só para a gente entender. Quando a pessoa, o pecador, quando eu recebi Jesus como Salvador da minha vida, aconteceu o primeiro aspecto da salvação, a justificação. Fui justificada por Cristo. Depois a regeneração, agora estou numa santificação, que é a santificação integral e chamada também de progressiva, né? E o último estágio desse aspecto da salvação é a glorificação, conforme 1 Coríntios, capítulo de número 15. Agora, vamos falar aqui rapidamente sobre as implicações práticas da antropologia. As implicações práticas da antropologia. O que a antropologia bíblica traz acerca dessas implicações na vida do ser humano, ou do ser humano em si, né? A valorização da vida humana é uma delas. A valorização da vida humana. O cuidado integral do ser espiritual, emocional e físico.
Outro ponto, a responsabilidade moral diante de Deus, porque nós temos responsabilidades morais diante de Deus. E também dá ênfase na experiência espiritual e na ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E para fechar esse ponto, irmãs, nós entendemos e compreendemos que a perspectiva, à luz da palavra de Deus, sobre a natureza do homem, ela apresenta, a Bíblia apresenta, né? E reconhece, traz para nós esse reconhecimento, né? Nos mostra, não que a Bíblia, a palavra de Deus, está tentando provar para nós alguma coisa, não é isso. Mas dentro da teologia pentecostal, a teologia pentecostal faz ênfase nessa questão, né? De valorizar a natureza do ser humano, apresentando uma visão bíblica equilibrada, que reconhece a dignidade da criação quanto à gravidade da queda. Também a plenitude da redenção de Cristo. O homem é visto como um ser integral, criado para glorificar a Deus e viver em comunhão com Ele, restaurado pelo poder do Espírito Santo. Então, aqui, só falando um pouco acerca aí dessa natureza, né? A natureza do ser humano, né? Passando um pouquinho aí sobre alguns pontos muito importantes dentro da teologia bíblica. Agora falaremos sobre 2 pontos. A dicotomia e a tricotomia. Nós, pentecostais, assembleianas, né, e outras irmãs que não são da Assembleia, mas são pentecostais, que estão aqui conosco em sala de aula, cremos nessa visão tricotômica, né? Tem pessoas que defendem algumas vertentes, tem várias correntes teológicas, né, irmãs? E algumas pessoas crentes em Jesus Cristo, homens e mulheres de Deus, defendem a dicotomia, né? Entende que o ser humano é só feito de corpo e espírito. Mas nós pentecostais, né, mais clássica, nós entendemos que o ser humano, ele possui a tricotomia, que é o corpo, a alma e o espírito. Se eu tivesse que defender a dicotomia, eu diria apenas que a dicotomia é a parte material e a parte espiritual do ser humano. Eu não entraria nesse ponto e defenderia que nós só somos feitos de corpo e espírito, de forma nenhuma, ou corpo e alma, de forma nenhuma, tá? Por isso defendo a tricotomia, que entendo à luz da Bíblia Sagrada que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Portanto, nós defendemos a tricotomia. O homem é feito de corpo, alma e espírito, tá certo? Bom, falando da constituição do homem, a Bíblia apresenta o homem como um ser complexo, criado por Deus de forma única. Ao longo da história da teologia cristã, surgiram 2 principais interpretações sobre a constituição do ser humano, que é essa que eu acabei de citar para vocês, mas citarei novamente, que é a dicotomia e a tricotomia. A dicotomia, o homem é composto por 2 partes. A tricotomia, o homem é composto por 3 partes. A teologia pentecostal clássica, ensinada nas nossas igrejas, ensina, né, e inclina-se majoritariamente à visão tricotômica, né? Embora nós usamos e reconhecemos o uso bíblico intercabíveis de alguns termos que estão lá na palavra. Agora, o que a dicotomia ensina, né? Ensina que o ser humano é formado por essas 2 partes essenciais, que é o corpo, a alma e espírito. Para quem crê na dicotomia, é a mesma coisa, né? É a parte material. São tratados como se fossem sinônimos para quem acredita na dicotomia. Segundo essa visão da dicotomia, alma e espírito não são substâncias distintas, mas alma e espírito, para quem crê na dicotomia, é a mesma coisa. Apenas eles veem como diferentes formas de escrever o mesmo elemento no interior do homem. Porém, para quem crê na dicotomia, entende-se que essa parte, corpo é uma coisa, mas a alma e o espírito é uma só. Eles entendem como sinônimo, tá? Mas nós não cremos assim. Nós cremos na tricotomia. Bom, só que existe base bíblica que defende? Existe base bíblica? Vamos lá. Que defende a dicotomia? Bom, tem alguns textos que é usado pelos dicotomistas. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 7, que fala que o homem foi feito alma vivente.
Mateus capítulo 10, versículo 28, que fala, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Estes são os textos, assim, clássicos, que são usados pelos dicotomistas para argumentar, né, que a Bíblia fala basicamente de uma parte material e uma parte imaterial. Mas nós cremos na tricotomia, tá certo? Eu só estou explicando para vocês, irmãs, a nível de entendimento e de conhecimento também. Bom, mas a dicotomia, ela é limitada. Por quê? Eu vou explicar aqui para as irmãs rapidamente. Porque quem defende a dicotomia não explica claramente textos, não consegue, por exemplo, de explicar claramente textos que distinguem alma e espírito, por exemplo. Porque tem textos na Bíblia que fala sobre o corpo, sobre a alma e o espírito de forma distintas. E aí, quem é dicotomista geralmente não consegue muito bem explicar de forma clara e objetiva por que a Bíblia fala sobre essas duas partes separadamente, tá certo? Bom, outra limitação dentro da dicotomia. Dificulta a compreensão de experiências espirituais profundas descritas no Novo Testamento, por exemplo. Outro ponto também que mostra a limitação da dicotomia. Tende a uma abordagem mais intelectual da espiritualidade. Então, são limitações dentro dessa vertente teológica que defende a dicotomia e que entende que a alma e o espírito é um só, tá? Que são sinônimos. Mas nós, irmãs, falando novamente, nós acreditamos na tricotomia do ser humano. Nós cremos que o ser humano foi feito por Deus de corpo, alma e espírito. Tudo bem, minhas irmãs? Corpo, alma e espírito. Vou repetir. Corpo, alma e espírito. Agora, o que é tricotomia? Bom, a definição. A tricotomia, ela afirma que o homem é constituído de 3 partes distintas, porém integradas, tá? São 3 partes distintas, mas integradas. Bom, o corpo, a alma e o espírito. O corpo é a soma, que é o contato com o mundo físico. A alma, psique, que é a mente, emoções, vontades. O espírito, pneuma, que fala e trata acerca da comunhão com Deus. Da comunhão com Deus. Bom, textos bíblicos fundamentais da tricotomia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, nós já lemos, né? Que diz, e o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Aqui há distinção clara e explícita entre espírito, alma e corpo. Olha lá, textos fundamentais para nossa defesa. Somos seres tricotômicos. Outro texto, Hebreus capítulo 4 e versículo de número 12. Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, aqui neste versículo, mostra a parte material do homem composta por 2 partes, alma e espírito. Se fosse só um, teria só um aqui. Por que aqui o texto, o escritor aos Hebreus, faz questão de mencionar alma e espírito? Tá claro para nós aqui. A parte material do homem, composta por 2 partes, alma e espírito. E a parte material é o corpo. Bom, se a palavra divide espírito e alma, ou alma e espírito, é porque não são a mesma coisa. Alma é uma coisa, espírito é outra. Ponto. Tá certo? Outro versículo importante para nós lermos, irmãs, e conferirmos na Bíblia. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2,
1 Coríntios, capítulo 2, e versículo de número 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha lá, né? Indica aqui, esse versículo, uma dimensão espiritual distinta da alma natural. Olha lá, que interessante, né? Então, dá um indicativo aqui de que há uma dimensão espiritual distinta da alma natural. Bom, vou fazer aqui só uma comparação entre a dicotomia e a tricotomia. Bom, dentro da dicotomia e da tricotomia, existem os aspectos. Por exemplo, a parte do homem. A parte do homem, a dicotomia acredita só no corpo e diz que alma e espírito é a mesma coisa. A tricotomia, que é o que nós acreditamos, acredita que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito, tá? Bom, outra comparação, falando agora de alma e espírito, na dicotomia. Para os dicotomistas, alma e espírito é sinônimos, e para nós que cremos na tricotomia, são distintos. Alma e espírito são a parte imaterial do ser humano, porém distinta. Bom, dentro da dicotomia, a base bíblica é implícita, mas na tricotomia, as bases bíblicas são claramente explícitas, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, está muito claro para nós, né, que somos seres tricotômicos. Bom, dentro da ênfase espiritual, a dicotomia, essa ênfase espiritual, ela é menor. E a tricotomia, a ênfase espiritual, ela é bem maior. Agora, comparando aqui, tá, irmãs? Isso é um quadro comparativo, inclusive vocês têm acesso aí nessa pequena apostila que eu montei e preparei com todo carinho para todas vocês. Na questão da adoção pentecostal, poucas pessoas aderem a essa questão da dicotomia. E a maioria, né, aceitam que nós somos seres tricotômico, corpo, alma e espírito, tá? Agora, tratando-se de uma visão pentecostal, a declaração das Assembleias de Deus, a declaração de fé das Assembleias de Deus, afirma que o homem foi criado com corpo, alma e espírito e formado por uma unidade integral, formando, uma unidade integral, tá certo? Então, só para a gente renovar aqui, fazer uma renovação na mente, né? O espírito é a sede da comunhão com Deus, a alma precisa ser renovada e o corpo será glorificado na ressurreição. Essa distinção é essencial para nós compreendermos o novo nascimento, a santificação, o batismo com o Espírito Santo e uma vida espiritual profunda. Tá certo, irmãs? Eu espero aí que vocês tenham entendido e compreendido bem essa questão da dicotomia e da tricotomia. Bom, para concluir este assunto, mas a gente tem uma outra parte ainda da aula, mas concluindo esse primeiro assunto, a dicotomia reconhece corretamente a distinção entre o material e o imaterial. Olha lá, a dicotomia reconhece corretamente a distinção entre o material e o imaterial. Porém, a tricotomia, que é o que nós acreditamos, oferece uma explicação mais completa, bíblica e coerente da natureza humana, tá? Então, na perspectiva pentecostal, a tricotomia, ela harmoniza melhor com o ensino bíblico, sustenta a experiência espiritual, valoriza a obra do Espírito Santo e explica a restauração integral do homem. Tá certo, minhas irmãs? Então, para que nós venhamos compreender melhor este assunto, acerca, então, da natureza do homem, e o homem feito, então, ser feito, então, como
tricotomia, feito de corpo, de alma e do espírito, tá? É interessante, olha só. Eu queria ler uma parte do livro do nosso querido irmão Meyer Pirman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, aonde ele vai falar da natureza da alma. Rapidamente, irmãs. A alma tá lá na página 109 desse livro, olha, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Vamos lá. Ele diz assim, olha, a alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano, que usa os sentidos físicos como seus agentes na exploração das coisas materiais e os órgãos do corpo, para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. A alma, no início, veio a existir em resultado do sopro sobrenatural do Espírito de Deus. E podemos descrevê-la como espiritual e vivente, porque opera por meio do corpo, tá? Aí ele diz assim, no entanto, não devemos crer que a alma seja parte de Deus, pois a alma peca. É mais correto dizer que é dom e obra de Deus. E aí ele dá uma base bíblica que está lá em Zacarias, capítulo 12, e versículo 1, tá certo? Bom, uma das coisas que ele fala também no seu livro é essa questão, ó. Devem-se notar 4 distinções. A primeira, a alma distingue, né, a vida humana e a vida dos seres irracionais, das coisas inanimadas e também da vida inconsciente como a vida vegetal. Tanto os homens quanto os seres irracionais têm alma. Está lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 20. A palavra vida é alma no original. Poderíamos dizer que as plantas têm alma no sentido de um princípio de vida, mas não é uma alma consciente. A alma do homem o distingue dos seres irracionais. Estes têm alma, mas uma alma terrena que vive somente enquanto durar o corpo. Então perceba, sabe os animaizinhos, o seu cachorrinho, o seu gatinho, seu animal de estimação, ele tem alma, mas essa alma, ela vive somente enquanto durar o corpo, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 21. A alma do homem é de qualidade diferente, pois é vivificada pelo espírito humano. Ou seja, os animais não têm este espírito que o ser humano tem. Por isso que nós, irmãs, acreditamos na tricotomia, tá certo? Nós acreditamos na tricotomia justamente por isso. Por quê? Nós somos diferentes dos animais irracionais, né? Nesse sentido de sentimento, pode ver, o dono chega, o dono do cachorro, ele já vai balançando o rabinho, tem um sentimento. É uma alma ali vivente no sentido material. Ele tem até um sentimento. Porém, quando esse animal morre, o que difere ele é porque ele não possui essa parte, irmãs, imaterial no sentido do espírito, igual o homem possui, igual o ser humano possui. O animal morreu, acabou. O ser humano não. Por quê? Porque o que faz a diferença é o espírito que o homem tem dentro da composição da sua natureza, conforme Deus o criou, que faz essa parte espiritual do homem ser imortal, neste sentido. Tá certo? Agora vamos lá. A alma do homem, ela é de qualidade diferente, pois é vivificada pelo espírito humano. Como diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 15, 39, nem toda a carne é a mesma. Assim sucede com a alma. Existe a alma humana e a alma dos seres irracionais. Bom, evidentemente, os homens fazem o que os seres irracionais, por mais inteligentes que sejam, não podem fazer. A inteligência destes é proveniente do instinto e não da razão. Então, os animais, eles têm instinto e não razão. Isso precisa ficar muito claro para nós, tá certo? Tanto os homens quanto os seres irracionais constroem casas. Por exemplo, pode ter uma pessoa que constrói uma bela casa, um ser humano. E existem várias pessoas que têm esse dom, esse talento, que sabem construir casa. Um João de Barro, por exemplo, ele também constrói casa. Não é verdade? Mas o homem progrediu, vindo a construir catedrais, escolas, arranha-céus, enquanto os animais inferiores constroem suas casas hoje da mesma maneira que fazem quando Deus os criou.
Eu achei muito interessante essa parte desse livro, por isso estou compartilhando com vocês, irmãs, né? Os seres irracionais podem guinchar como o macaco, cantar como o pássaro, falar como o papagaio, mas somente o homem produz a arte, a literatura, a música, as invenções científicas, né? O instinto dos animais pode manifestar a sabedoria do seu criador. Então, os animais, através do seu instinto, eles também demonstram a sabedoria do nosso Deus, né, que os criou, né? Mas somente o homem pode conhecer e adorar o seu criador, né? Agora, a alma, um outro ponto também, isso está lá na página 111 desse livro, a alma distingue um homem de outro e dessa maneira forma a base da individualidade. A palavra alma é, portanto, usada com frequência no sentido de pessoa. Então, assim, você tem a sua alma, eu tenho a minha, a irmã Maria tem a dela, a Ariane tem a dela, a Aninha tem a dela, as Anas, cada Ana. Ó, aqui na nossa sala nós temos 3 Ana, mas cada Ana tem a sua própria alma. O nome é igual, mas a alma, cada uma tem a sua, né? Vamos lá. Toda alma significa toda a pessoa. Às vezes escutamos, abre aspas, não havia viva alma ali. É uma referência à pessoa. Um outro ponto importante que eu achei interessante no livro, eu quero ler com vocês aqui. A alma distingue o homem, não somente das ordens inferiores de vida, mas também das ordens superiores. Não há referência à existência da alma nos anjos. Vou ler de novo. Não há referência à existência de alma nos anjos, porque estes, os anjos, não têm um corpo semelhante aos dos homens. O homem tornou-se um ser vivente, quer dizer, a alma preenche um corpo terreno sujeito às condições terrenas. Os anjos são descritos como espíritos, conforme Hebreus capítulo 1 e versículo 14, porque não estão sujeitos às condições ou limitações materiais. Por esta mesma razão, descreve-se Deus como espírito, mas os anjos são espíritos criados e finitos, enquanto Deus é o espírito eterno e infinito. Olha lá, interessante, né? Agora, a origem da alma, conforme nós já vimos desde da aula passada, mas hoje pontuaremos, nós sabemos de onde ela veio de Deus. E sabemos que a primeira alma veio a existir como resultado de Deus ter soprado no homem o sopro da vida. O sopro da vida, tá certo? E um outro ponto que eu achei interessante, eu quero ler aqui também para vocês, ó. Mas como chegaram a existir as almas desde esse tempo, né? Quantas almas, né? Os estudantes da Bíblia se dividem em 2 grupos que defendem ideias diferentes. Primeiro grupo. Um grupo afirma que cada alma individual não é proveniente dos pais, mas sim da criação de vida divina imediata. E eles citam os versículos de Isaías 57, 16, Eclesiastes 12 e 7, Hebreus 12 e 9, Zacarias 12, 1 e 2. E outros pensam que a alma é transmitida pelos pais e apontam como argumento contra a criação divina de cada alma o fato da transmissão da natureza pecaminosa de Adão à posteridade. Outro argumento que se utilizam é o fato de as características dos pais se transmitirem à descendência. Citam os seguintes passagens, por exemplo, como João, capítulo 1, versículo 13, do 3 ao 6, Romanos, capítulo 5, versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, e Efésios, capítulo 2, versículo 3, e Hebreus, capítulo 7, versículo 10. A origem da alma pode explicar-se pela cooperação tanto do Criador quanto dos pais. Então, a origem da alma, para finalizar esse assunto, pode explicar-se pela cooperação tanto do Criador quanto dos pais. No princípio de uma nova vida, a criação divina e o uso criativo dos meios agem em cooperação. Tá certo? Então, o homem gera o homem em cooperação com o Pai dos Espíritos, conforme Hebreus, capítulo 12, versículo 9, e
esse Pai dos Espíritos é o próprio Deus, aqui, conforme Hebreus, capítulo 12 e versículo 9. E o poder de Deus domina e permeia o mundo, tá certo? Bom, portanto, os processos normais da reprodução humana põem em execução as leis da vida, fazendo que a alma nasça no mundo. Então é uma cooperação, é um ajuntamento. Vamos lá. A alma vem de Deus, mas quando há uma coabitação entre um homem e uma mulher, e aí ali, naquela coabitação, gera uma vida, essa alma, ela procede de Deus para este novo ser que está sendo gerado lá no ventre da sua mãe. Tá certo? Então vamos lá. A origem de todas as formas de vida é encoberta por um véu de mistérios. E é importante eu destacar isso aqui. Porque nem tudo, irmãs, eu vou chegar aqui e falar é isso e acabou. Não, mas é um grande mistério. A origem da vida é um mistério. Embora que nós sabemos que ela está inserida em Deus, mas como é, da forma que é, do jeito que é, de forma minuciosa, é só Deus que sabe. Tá certo? Mas o que nós sabemos é que procede de Deus, né? Conforme Eclesiastes 11, versículo 5, conforme Salmo 139, 13 e 16, conforme Jó 10, 8 e 12. Agora, o que deve servir de aviso contra especulações que estão além dos limites das declarações bíblicas. Então, quando alguém ficar com muitas especulações, vamos para a Bíblia. E é só você abrir tua Bíblia aqui, nesses versículos que eu citei, e vai ficar muito claro aí acerca da origem de todas as formas de vida. E é importante nós destacarmos que todas as formas de vida é encoberta por um véu de mistério, conforme diz o nosso irmão Meyer Pirma aqui dentro desse livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Tá certo? Bom, irmãs, eu quero então finalizar a nossa aula de hoje. Na próxima aula, inclusive já está nesse material que eu enviei para as irmãs, nós falaremos da composição da parte material do ser humano. Como que esse ser humano foi feito? O que a ciência fala acerca da composição aí do ser humano, tá certo? De como esse ser humano é feito. Então nós vamos agradecer ao Senhor agora. Eu espero em Deus que você tenha compreendido essa aula. Mas como já disse lá no início da aula, todos os sábados nós estamos 8 da manhã em tempo real, em sala de aula, para que todas possam tirar suas dúvidas e estudar em tempo real também. Que Deus abençoe minhas irmãs. Faremos uma oração para finalizarmos então a nossa aula. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma aula, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. E eu peço ao Senhor que continue com as suas filhas, assim também comigo, nos dando, Senhor, uma noite abençoada, de um sono reparador, para a tua honra, para a tua glória, Jesus, para o teu louvor, que o teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor. É o meu pedido, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Minhas irmãs, que Deus em Cristo vos abençoe. Quem quiser vir comigo na próxima aula, amanhã, às 8 da manhã, no link que eu enviarei no grupo. Deus abençoe a todas vocês. E não esqueçam de responder a vossa chamada. Deus abençoe, minhas irmãs. Fiquem com Deus.